Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, nós construímos os raios particulares para os espelhos esféricos. São raios importantes que vão conseguir fazer a gente determinar a característica das imagens que vão ser formadas em espelhos côncavos e em espelhos convexos. E eu pedi um bom treino para todo mundo que está me ouvindo, para todo mundo que está acompanhando essa nossa aula. Um bom treino é a gente conseguir particularizar em casos as imagens formadas em espelhos convexos e espelhos côncavos. Então eu quero passar por isso rapidamente. E aqui eu tenho um espelho convexo. E aí nós estamos colocando uma imagem que ela sai do objeto AB aqui, você está vendo o cursor do meu mouse, ela vai lá para o centro de curvatura, ela bate e volta. Atenção, espelho convexo, a gente trabalha com prolongamento dos raios, né? E o outro raio especial, que ele sai do objeto paralelo ao eixo principal e vai para o foco, só que no caso aqui vai para o foco o prolongamento. E a imagem está sendo a linha belinha aqui. Muito bem. E sempre no caso do espelho convexo, nós teremos uma imagem que a gente chama de virtual. Por que virtual? Porque ela é feita pelo prolongamento dos raios de luz, certo? Ela é uma imagem direita, ou seja, tem a mesma orientação do objeto, né? Ela é uma imagem aqui que vai estar entre o F e o V, o foco e o vértice. E a outra característica fundamental para espelho convexo, ela é menor que o objeto. Para espelho côncavo, né, você deve ter achado aí alguns casos especiais e alguns casos interessantes. Então a gente começa com o caso que o nosso objeto está antes do centro de curvatura, né? Nosso objeto AB aqui, antes do centro de curvatura, e estamos usando a ideia de que dois raios vai paralelo ao eixo principal, emerge pelo foco e vai pelo foco e emerge paralelo. A hora que a gente constrói isso para um objeto além do centro de curvatura, ou seja, antes do centro de curvatura, nós obtemos aqui uma imagem que é formada pelos raios de luz especificamente, ou seja, uma imagem real. É uma imagem invertida, uma imagem que está entre o centro de curvatura e o foco, e é uma imagem invertida. Por outro lado, o objeto no plano frontal, né, do centro de curvatura, exatamente no centro de curvatura, usando os mesmos raios, nos dá, eu não vou ficar repetindo, os raios usados aqui, paralelo ao centro de curvatura foco, daí vai para o foco e sai paralelo, vai dar uma imagem real invertida do mesmo tamanho que o objeto e localizado exatamente no centro de curvatura. Entre C e F, a sua construção deve ter dado de novo uma imagem real invertida, tá? Maior, agora no caso é maior, e localizada antes do centro de curvatura. Muito bem. Então repara que nós estamos aproximando, né, o nosso objeto do espelho, a imagem crescendo, né? Ela está crescendo aqui. Agora, no plano focal, tá? Os raios vão emergir paralelos e vai dar uma imagem imprópria. Ela vai se formar, que a gente brinca lá, no infinito, né? E quando a gente coloca entre F e V, nós estamos usando a ideia de nós temos um raio que vai paralelo de A e emerge pelo foco, e aquela propriedade que bate no vértice com o ângulo alfa, sai com o ângulo alfa aqui refletido, propriedade típica de reflexão, né? E nós percebemos que o prolongamento é que se vai cruzar atrás aqui do espelho e, portanto, vai gerar uma imagem virtual, porque é formada pelo prolongamento. Ela é maior, tá? Ela é direita, tá? Só que ela está atrás do espelho, ela é virtual, ó. Então a gente tem uma coisa que é muito importante. Toda vez que a imagem aqui nos espelhos planos nos espelhos esféricos, tá? Ela é virtual, ela é direita, ela tem a mesma orientação do objeto.
Toda vez que ela é invertida, ela é uma imagem real. Muito bem, isso aí é muito importante para a gente, tá? Quem consegue produzir imagem real? Somente espelhos esféricos côncavos. Espelhos convexos não conseguem fazer isso, tá? Agora a ideia, né, é quantificar essas coisas, é conseguir achar uma equação que nos faça promover em que ponto vai ser formada a imagem a partir de uma certa distância do objeto em relação ao espelho. Qual o tamanho que vai ser essa imagem, né? Ou seja, tornar isso daqui mais, vamos dizer, com mais contas, mais calculável. Então, vamos lá. A gente tem uma ideia para fazer isso, que é o que a gente chama de referencial de Gauss. Como é que é o referencial de Gauss, né? Como é que é o referencial gaussiano que vai nos ajudar a fazer isso daí, que vai nos fazer permitir o cálculo dessas coisinhas que eu acabei de falar, tá? No referencial gaussiano nada mais é, tá? Então vamos transitar aqui para outras notas aqui. Nada mais é que um sistema cartesiano, tá? Um sistema cartesiano, né, que tem um eixo x e que tem um eixo y e que tem a origem aqui, né, o vértice do nosso espelho. Então, como você está vendo aqui, nós temos um eixo x, um eixo y e nós temos a origem aqui, ó, nosso sistema cartesiano, o vértice V, o eixo x e o eixo y. Muito bem. Tanto no espelho côncavo, assim como abaixo aqui no espelho convexo, certo? A questão aqui, que é fundamental, é que você percebe o seguinte: no espelho côncavo, claro que eu estou colocando a luz incidente para a gente saber aqui a frente do espelho, e aqui no espelho convexo também estou colocando aqui, ó, a luz incidente. O que a gente faz? A gente fala que aqui na frente do espelho, né? Ou seja, onde está a luz incidente, onde está vendo a luz incidente para ir lá até na reflexão do espelho, é a região, tanto é que eu estou orientando o X para a esquerda, é a região positiva. Então, toda essa parte da abscissa, que a abscissa determina para a gente, ela é positiva, de forma que os objetos, tá, sempre vão estar a uma distância positiva para a gente. Muito bem. E também note o seguinte: atrás aqui do espelho nós teremos aqui a região negativa. Então a orientação em meio contrário dos planos cartesianos típicos que a gente tem aqui, negativa aqui, certo? Muito bom. Então, e no eixo Y, como você vê, o eixo Y crescendo para cima, então positivo aqui a partir de V e negativo aqui para baixo, certo? Então, positivo aqui, claro, no espelho convexo, mesma coisa, e negativo aqui no eixo Y para baixo. Muito bem. Então, a gente sempre fala, portanto, né? É sempre importante colocar, ó, vou colocar aqui, ó, elementos reais, e entre parênteses virtuais. Elementos reais, nós temos a parte da abscissa positiva. Já elemento virtual, quando você olha aqui dentro de parênteses, é a abscissa o quê? Negativa. Muito bem. Certo, tanto quando a gente fala de foco, quando a gente fala de objeto, quando a gente fala de imagem, tudo aí é caracterizado por esse referencial de Gauss. Então o referencial de Gauss vai dar para a gente uma determinação daquilo que deve ser seguido para a gente fazer conta. Então vamos determinar algumas coisinhas aqui, ó. Então, algumas letras. Está vendo o desenho? Eu estou aqui com o espelho, que é um espelho o quê? Eu estou usando espelho côncavo.
podia estar usando outro espelho, mas vou usar esse espelho côncavo para determinar algumas letras aqui que são importantes para a gente, tá? Primeiro, o que é o F aqui? O F vai ser para a gente a distância focal. O módulo de F é sempre a distância focal, tá? Que é metade da distância do tamanho aqui do centro de curvatura, que é a distância CV, né? Muito bem. Então, ó, o foco. O que vai ser o nosso P? O nosso P vai ser a distância, que é a abscissa do objeto. Vamos colocar a abscissa, ou seja, a posição, vamos colocar aqui a posição, acho que é melhor, do objeto segundo o referencial de Gauss, certo? O que vai ser o meu P'? Quando a gente olha o P', a gente está analisando a linha B', que é a imagem. O P' aqui vai ser a posição da imagem segundo o referencial de Gauss, certo? O que vai ser o meu O? O meu O vai ser basicamente a que a gente chama de ordenada da imagem, que tem a ver da imagem não, do objeto, que tem a ver com o que? Tem a ver com o tamanho do objeto, né? Muito bem. A gente sabe, se O é positivo, ele está orientado como Y aqui, né? Objeto, e se ele for negativo, ele está orientado aqui para a região negativa do Y. E o I vai ser a ordenada da imagem, a ordenada do tamanho do objeto e a ordenada da imagem. Muito bem. Esses são os símbolos fundamentais. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem, ó, se a gente olhar para esse caso específico, aqui, segundo leitura, a gente tem aqui, ó, toda essa parte aqui é positiva das abscissas, essa parte é negativa. Então, nós temos aqui um foco positivo, que é o que a gente chama de um foco real, certo? Ponto focal real, espelho côncavo, espelhos côncavos, aqui estão o ponto focal real. Nós temos aqui também o que? Nós temos um P positivo também, ou seja, nós estamos aqui, claro, com um objeto real, tá? Aí, o que mais nós temos? Nós podemos inferir aqui que nós estamos com um P' que está no lado negativo, portanto, ó, virtual a nossa imagem, certo? E isso a gente pode concluir também sem a construção, somente vendo, e a gente está com um O positivo e um I positivo, o que significa que o objeto e imagem têm a mesma orientação. Então, lembrando aqui, ó, a parte da ordenada positivo para cima e negativo para baixo aqui, certo? Muito bom. Então, esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender. Agora, a gente vai de fato chegar ao que a gente chama de equação de Gauss. Equação de Gauss. Então, como é que a gente chega na equação de Gauss? A equação de Gauss, a gente tem o seguinte: é muito importante que eu estou colocando aqui um objeto AB, então é um caso particular, tá? Um objeto AB aqui vai formar uma imagem A', B' que você está enxergando aí, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo, ó, objeto AB, A', B'. Muito bem. Eu desenhei dois raios, paralelo vai para o foco, e aquele raio particular que vai pelo centro de curvatura, ele bate, ele volta pelo centro de curvatura para determinar a imagem. Muito bem. Dado isso, eu também marquei aqui a distância focal, né, o F. Estou aqui com o espelho côncavo, tá, como exemplo. Estou com a distância com o ponto focal. Estou com um ponto, né, na abscissa onde está o nosso P', né, que é da formação de imagem, o ponto da abscissa, que é o P, que é aqui em relação ao objeto,
né? Marquei o 2F também aqui e, enfim, nós estamos aí com todos os pontos importantes. E também marquei alguns pontos aqui de alguns triângulos que podem ser interessantes para a gente, né? Então, dado essa figura interessante, vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui, vou até pintar para a gente o triângulo ABC, tá? E vou pegar esse triângulo aqui, a linha B', certo? E o outro que é a linha B' e C. A linha B' e C. Esse daqui, ó, bonitinho. Ok? Então, esses dois triângulos aqui, triângulo A', ABC, é semelhante ao triângulo A', B' e C, certo? E dado isso daqui, a gente pode ver e a gente pode fazer a proporção, né? Que é isso daqui, ó. A linha B' está para AB, então o lado a linha B' está para AB, assim como aqui o lado B'C está para BC. Ok? Agora, se nós formos observar aqui, né, a linha B' e o AB, né, eles podem ser escritos assim. Então, a linha B' e o AB, eles podem ser escritos dessa maneira aqui. O que é o A' B', né? O que é isso daqui? O A' B' e o AB, a gente pode pegar o que é o B'C. O B'C é essa distânciazinha aqui. Essa pequena distância aqui que vocês têm que observar. É 2F menos P', né? Então, 2F menos P'. O que é o BC? O BC é P menos 2F, tá? P menos 2F, aqui o BC, tá? P menos 2F. Muito bem. Agora, nós temos outros triângulos semelhantes aí, né? Qual é o outro triângulo semelhante? Eu tenho a linha, triângulo, a linha B'F é semelhante com o triângulo aqui, que é esse triângulo que a gente chamou, vamos ver, de 4F aqui, ó. Certo? IVF, desculpe. IVF, 4F aqui. IVF. Cadê o triângulo IVF? Então, esse triângulo aqui, ó, IVF. 4F foi bom, hein, pessoal? Ó, IVF é semelhante com esse triângulo aqui, ó, B'F A' aqui, ó, que bonitinho. Então, a gente pode fazer a mesma coisa, A' B' sobre AB, certo? Sobre IV, desculpa, é semelhante, tá? Assim como B'F está para 5F. 5F não, VF, tá. Então, isso daqui a gente vai escrever isso daqui, a linha B' e V, como ser? O que é o B'F? O B'F vai ser exatamente B' menos F. E aqui embaixo, F, certo? Muito bem. Então, nós temos exatamente essas equações aí, a comparação dessa equação aqui que a gente acabou de obter aqui, certo? Com essa equação que a gente acabou de fazer aqui, né? Quando você compara essas duas equações aqui,
você consegue fazer justamente uma substituição. Qual substituição? Você consegue fazer o seguinte, ó. Você consegue, ao comparar essa equação com essa, você vai substituir uma na outra, certo? Você consegue substituir essa daqui, que a gente pode chamar de equação 1 e equação 2, certo? Substitui uma na outra e vai achar uma nova relação para o A', tá? E ao achar uma nova relação para a A', o que você vai fazer? Você vai, assim, algebricamente manipulando essa conta. Eu não vou fazer isso nesse momento, só tô dando um indício, que é você chegar, vou deixar aqui como exercício para você, tá? Você vai chegar nessa equação aqui, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', que é a equação fundamental e importantíssima para a gente aqui, certo? Muito importante essa equação para a gente, beleza? Então fica aqui, por enquanto, como exercício para você pegar essas equações aí e chegar nessa equação 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre p'. Muito bom. E para a gente encerrar a nossa aula, além dessa equação importante, nós temos aquilo que a gente chama de aumento linear transversal. O que é o aumento linear transversal? O aumento linear transversal é a razão I sobre O, tá? Ou seja, é uma grandeza adimensional, certo? Tá? Que vai nos dar o quociente, né? O quociente, desculpa, da ordenada na imagem sobre a ordenada do objeto, levando em consideração o sinal. Então repara, se o A aqui é positivo, significa que o I e o O têm a mesma orientação. Se o A é negativo, significa que o I e o O têm orientações o quê? Invertidas, né? Um está invertido em relação ao outro, certo? Então isso daqui é muito importante. E você pode aí, né, terminar para a gente encerrar a nossa aula aqui, né? Nós temos aqui aquela mesma construção de objeto, e a hora que você pega esse triângulo aqui, ABV, tá? Esse triângulo, ó, você pega triângulo ABV. Esse triângulo ABV é semelhante ao triângulo A'B', de forma que você pode escrever A'B', A sobre AB igual a B'V sobre BV, certo? Mas a gente sabe que fazendo essa relação, nós chegamos exatamente à seguinte relação. A gente, em módulo, pensando somente em módulo, a gente chega em I, O aqui, se você olhar no desenho, a linha e o AB são I e O, e aqui nós temos P' e P, certo? E que vai dar justamente agora, considerando os sinais, considerando que nós temos que corrigir o sinal, né, a equação do aumento linear transversal I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é a equação fundamental que a gente tem aí, certo? Então, a gente casando essa equação com a ideia de aumento positivo, I e O tem a mesma orientação, né? E aumento negativo, I e O tem orientações diferentes, nós podemos chegar a ideias, a conectar com as ideias de anteriores sobre a virtualidade da imagem, sobre se a imagem é real. Fazer essas conexões, certo? É isso aí, pessoal. Então, as duas equações principais aqui, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', e A igual, que é o aumento linear transversal, a razão de I sobre O,
igual a menos P' sobre P. Lembrando que você tem que levar em conta todos os sinais associados ao referencial de Gauss. Certo? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.